Hoje nós vamos ver o recurso ressalto revolucionado, tá? Então vamos abrir aqui uma nova peça e vamos esboçar, fazer um esboço, né, para poder aplicar a ferramenta. Então fazer um esboço assim. Totalmente definido. Vamos fazer a aplicação do recurso então, tá? Então como é que é esse recurso de ressalto base revolucionado? Tá? Então ela funciona da seguinte maneira. Eu tenho que escolher aqui um eixo de revolução. Então ele vai criar um volume revolucionando um perfil. Então eu desenhei um perfil e veja que ele já automaticamente já presumiu que eu iria escolher essa linha aqui como linha de revolução, porque é uma linha de centro, e presumiu que esse aqui seria o meu esboço de revolução. Então veja, ele está revolucionando esse perfil aqui em volta desse eixo. Então ele está criando um volume, olha ali, ó. Ele está criando um volume fazendo um giro de 360 graus nesse eixo aqui, tá? Eu poderia vir aqui, selecionar aqui um outro eixo. Eu quero selecionar essa linha como eixo de revolução. Olha como é que vai ficar, ok? Ou poderia selecionar essa linha como eixo de revolução. Olha que já muda totalmente o formato da peça, né? Ou essa linha aqui, né? Ou essa linha aqui. Então, dependendo de onde eu escolho, né, eu tenho um resultado diferente. Vamos confirmar aqui, ó. Então eu criei essa peça fazendo o uso do recurso revolução, né, ressalto revolucionado. Tá? Ele criou aqui, ó, revolução 1. Tá? Então vamos editar para ver outras opções dessa ferramenta. Tá? Bom, eu posso fazer aqui uma revolução não necessariamente em 360 graus, eu posso restringir ela aqui a 90 graus, por exemplo. Então ela vai fazer só um quarto aqui de volta, né? Então eu posso criar ela dessa maneira. Tá certo? Mas, ô Henrique, se eu tivesse feito esse perfil aqui e estrudado para lá, também daria? Daria. O resultado seria o mesmo. Só que a forma de construir o modelo seria por um caminho diferente, mas no final das contas daria o mesmo resultado. Tá? Então, eu posso alterar aqui, né, o ângulo, né, ó. Posso botar aqui 120, ficar um terço de volta. Tá, ó. Então eu posso mexer nisso aí, tá? Que mais? Vamos criar vamos fazer um outro esboço aqui para ver outras opções. Então, vou fazer um esboço nessa face aqui. Então, agora estou com esse esboço aqui, ó, tá? Agora vamos fazer um outro ressalto revolucionado, tá? Então, agora ele não está presumindo qual eixo que eu vou trabalhar. Vamos supor que vamos colocar isso aqui, ó. Então veja, ó, estou fazendo, né, aqui ele está fazendo 360 graus, né? Está dando a volta completa. Olha, ele está fazendo aqui por dentro da peça. Eu posso mandar inverter, ó, fazer pelo outro lado. Ó. Então, faria uma coisa assim. Ó. Então, já essa estrutura aqui é uma estrutura que eu não consigo fazer usando extrusão. Tá? Tem que fazer por revolução. Ok? Muito bem. Se eu quisesse fazer, em vez de fazer cego para determinar, se eu quisesse usar até uma superfície, ó, então eu poderia fazer até, por exemplo, até essa superfície aqui, ó. Então ele vai revolucionar até encostar naquela superfície, tá? Ou um offset da superfície. Eu quero que fique 10 milímetros dessa superfície aqui, ó. Então ele vai se manter a 10 milímetros daquela superfície. Veja que ele faz o corte, né? Um corte plano, mantendo esse 10, né, paralelo a essa face aqui, ó, mantendo os 10 milímetros, tá? Então ele não faz o corte aqui, ó, por ângulo, ele faz o corte por espessura de 10 milímetros aqui de abertura, ó, tá? O que mais? Eu poderia fazer até um vértice, né? Mas eu não tenho um vértice aqui para fazer, ó. Então eu posso escolher esse vértice aqui, né? Então ele vai fazer até a superfície correspondente a esse vértice. Poderia fazer plano médio também, né? Ele joga metade para um lado, metade para o outro. Tá? Digamos assim que aqui a gente não vai conseguir ver, né? Eu teria que mudar aqui a posição do esboço. Vamos mudar a posição do esboço, só para mostrar essa opção aqui. Muito bem. Então, se eu usar o plano médio,
Se eu vier aqui usar o plano médio, o que vai acontecer? Vou botar aqui 90 graus. Veja que ele vai jogar metade para um lado, metade para o outro dos 90 graus, né? Então joga 45 graus para cá e 45 graus para lá para ficar simétrico, né? A posição que eu fiz a revolução. Ok? Então é isso. Vamos lá então, pessoal. Vamos ver outra ferramenta que é muito similar àquela ferramenta que a gente viu lá da extrusão. A gente tinha extrusão e o corte extrudado. Aqui nós temos a revolução e também temos o corte revolucionado, corte por revolução, tá? Então essa ferramenta que a gente vai ver agora, o corte por revolução. O corte por revolução é um modificador de volume, então a gente precisa ter um sólido prévio, né, para poder aplicar essa ferramenta de revolução. Então tem aqui um sólido, né, que foi feito através de revolução, e eu vou fazer um corte revolucionado aqui, tá? Então vamos lá. Vamos esboçar aqui uma geometria nessa face aqui, ó. Muito bem, então agora eu tenho o esboço e o eixo no qual eu vou fazer a revolução. Então agora eu posso aplicar a ferramenta corte por revolução, tá? Então veja bem, eu estou fazendo aqui o corte, ó. Ele está usando essa linha aqui como linha de revolução, tá? E ele está fazendo aqui um corte cego 360 graus, tá? Então eu poderia usar aqui um tamanho menor, 45 graus, ó. Então ele está fazendo um corte para cá, ó, de 45 graus, tá vendo? Ó? Então se eu der o OK, ele vai mostrar que fez aquele tipo de corte ali, ó. Tá, ó. Olha lá. Eu posso editar ele, fazer um corte até uma superfície, ó. Corta até uma superfície, ele vai fazer, posso escolher essa superfície aqui, ó. Então ele vai cortar até aquela superfície, tá? Então ele segue as mesmas opções lá do que a gente tinha no corte extrudado, tá? Então ele faz até a superfície. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que se eu mudar o tamanho dessa superfície aqui, ó, se eu aumentar ela aqui, ó, tá para 130, ele vai sempre acompanhar até chegar nessa superfície que está lá, ó. Ok? Eu posso vir aqui editar o corte por revolução. Eu não queria fazer nesse eixo aqui, eu queria utilizar outro eixo, quero usar esse eixo aqui. Claro que ele vai fazer um corte diferente, ó. O corte já não vai ser mais a mesma coisa. Olha lá, ó. Então, ó, o corte onde é que vai sair? Fica uma coisa esquisita, né? Então não é. Mas ele está respeitando aquilo que eu mandei ele fazer, que seria em cima dessa aresta, né? Mas não é, eu quero em cima desse eixo aqui, tá? Ok? As outras opções são similares àquela que a gente viu lá São similares que a gente viu no ressalto, né? Então, nós podemos fazer até um vértice, ó. Até um vértice aqui, por exemplo, ó. Podemos fazer até um offset da superfície, tá? Então eu posso dizer, ó, eu quero nessa superfície aqui, mas eu não quero que vá até o fim. Eu quero que fique 10 milímetros, né? Mas o offset está para o lado contrário, né? Ele está passando 10 milímetros. Eu quero que ele chegue quase a 10 milímetros, né? Então manda inverter. E ele faz sempre paralelo, né? Ele interrompe de forma paralela, né, à superfície que eu escolhi, tá? Olha lá. Ok? Então é isso. Pessoal, outra ferramenta que a gente vai aprender agora, ferramenta de recurso de criação de peças 3D, é um modificador de volume, que é o filete. Só que a gente tem que observar que lá no esboço nós também tínhamos essa ferramenta filete. Então aqui no esboço nós temos o filete de esboço, o filete de desenho bidimensional. Mas nós temos o filete também tridimensional, que ele está aqui no recurso. Então nós temos o filete do esboço e temos o filete do recurso. O filete do recurso está aqui, ó. Mas ele aparece agora desativado porque ele é um modificador de volume e para fazer a aplicação do filete eu preciso ter um volume prévio. Então eu vou criar aqui uma peça. Então temos uma peça assim, ó.
Criada uma peça, eu posso querer arredondar alguns cantos aqui utilizando a ferramenta filete. Então veja que agora o filete apresenta-se de forma ativa e eu clico aqui, ó, tá? Então existem vários tipos de filete que eu posso escolher aqui, tá? Então um filete com tamanho constante, um filete com tamanho variável, um filete de face, tá? E o filete redondo inteiro, tá? Então vamos escolher esse primeiro que é o mais simples, tá? Que é o mais comum. Aqui eu vou escolher onde que eu quero aplicar o filete. O filete eu posso aplicar tanto em aresta como em superfície. Eu posso selecionar aqui tanto aresta como superfície, ok? Então vamos lá. Se eu escolher o mais fácil de todos, que é aresta, tá? Então eu quero o que eu quero arredondar. Então tem que escolher o que eu quero arredondar. E o que eu quero arredondar? Eu quero arredondar a aresta, então tem que escolher a aresta na qual eu vou transformar numa superfície suavizada. Então, por exemplo, eu quero arredondar essa aresta aqui, ó. Então eu vou clicar nela. Então veja que ele mostra que eu preciso ter aqui selecionado essa opção, visualização completa. Se eu tiver nenhuma visualização, ele não mostra o que ele vai fazer, tá? Então aqui na visualização completa, tá? Ele mostra aqui o que ele está fazendo. A dimensão do raio aqui do filete é 10 milímetros. Eu posso vir alterar aqui para 2 milímetros, 3 milímetros. Vamos alterar aqui o raio. Tá? Então ele está fazendo aqui 3 milímetros. Tá? Ok? Então aqui existem vários tipos de... eu não vou entrar em detalhes aqui, todas as opções que a gente pode fazer aqui com o filete, eu vou ficar só na opção mais básica, né? Nós temos aqui, podemos alterar para simétrico, para assimétrico, tá? Vamos fazer assim, ó, a parte inicial e a parte final, ó. Então ele pode fazer ele começar aqui com um raio de 10 e terminar lá com um raio de 3, né? Ok? Ó, pode fazer uma coisinha meio diferente, ó. Vendo? Com 5 aqui, ó, tá? Mas eu não vou entrar nesses detalhes, vou ficar no básico, que é essa opção aqui, que é o filete de tamanho constante, com o perfil circular, simétrico, né? E simplesmente dá para a gente dar aqui a dimensão dele, tá? Então, esse arredondamento da aresta, ela pode ser feita na aresta positiva, tanto aresta positiva quanto aresta negativa. Então aqui, se eu sair escolhendo várias arestas, ó, todas vão ter os mesmos parâmetros, né? Todas vão ter 5 de raio e vão ser feitas no mesmo recurso, tá? Então veja aqui, eu estou fazendo essas 3 ao mesmo tempo, ó. As 3 estão selecionadas aqui nessa caixa, tá? Então se eu colocar agora aquelas no tamanho de 6, se eu der o OK agora aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai fazer então o arredondamento das superfícies, tá? Ok? E aparece aqui, ó, o recurso filete, ó, tá vendo? Se eu quisesse que essa superfície aqui tivesse um filete diferente, um arredondamento diferente, de 6, eu teria que criar um outro recurso. Mas se eu quero que essa aqui tenha 6 também, eu posso vir aqui, né, e adicionar mais uma. Ó. Posso adicionar mais essa aqui, ó. Tá vendo? Olha lá, ele vai fazer mais esse arredondamento aqui. Ó. Veja que nesse canto ele ajeitou assim, tá? Ok? Agora, se eu quiser fazer... eu poderia ter aplicado, vamos voltar uma aqui, ó. Eu poderia ter aplicado esse mesmo recurso para uma aresta negativa? Poderia. Poderia ter vindo aqui, ó, e também selecionado essa aresta aqui, ó. Daí ele iria fazer também no negativo, na mesma ferramenta. Tá, ó. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que, como todos são iguais, se um dia eu precisar mudar, eu vou mudar todos ao mesmo tempo, ó. Eu não queria que fosse 6, eu queria que fosse 3. Vou mudar para 3. Todas vão mudar juntas, ó. Se eu tivesse feito todas separadas, eu teria que vir uma por uma e mudar, daria mais trabalho, tá? Muito bem. Tem outra forma de selecionar aqui, ao invés de selecionar as arestas, tá? Eu poderia ter selecionado uma face, ó. Então se eu selecionar a face, tudo que tiver nas bordas da face, ele vai arredondar, ó. Então aqui, ó, ele fez todo o arredondamento quando eu escolhi a face. Eu não gosto muito disso, que eu perco um pouco o controle. Eu prefiro escolher a aresta que eu vou arredondar. Mas é possível fazer isso também. Se eu criar aqui se eu quero criar agora uma outra ferramenta com uma outra dimensão, eu tenho que criar um outro filete. Vamos selecionar essa aqui, ó. Veja que ele faz tudo que está seguindo aqui as arestas que estão em contato com essa superfície, tá? Então essa aresta estava em contato, ele vai dar sequência a ela aqui, ó.
tá? Então eu posso vir aqui e mudar o tamanho, ó, mudar para 5. Então vai ficar com um tamanho diferente, ó. Ok? Eu não gosto muito dessa de selecionar face, né? Eu prefiro ter o controle do que eu estou selecionando. Vamos limpar aqui, ó. Eu prefiro eu mesmo escolher, né? Essa aqui, né? Essa aqui. Vou tirar essa, ó. Ficar só assim. Ficar com essa. Ficar com essa. Olha lá. Ele já faz o arredondamento dessa parte também. Ah, mas aqui eu queria que fosse diferente. Vamos fazer com uma terceira. Eu quero que seja maior. Ó, então vamos escolher essa aqui, ó. Vamos fazer com 10 aqui, com 7. Tá? Ó. Certo? Então essa é a ferramenta Filete. Tá? Só outra ferramenta similar à ferramenta Filete é a ferramenta Chanfro. A ferramenta Chanfro faz um processo similar àquela que nós tínhamos ali para o filete, só que em vez de fazer o arredondamento da aresta, ele faz um chanfro na aresta, né? E onde que está essa ferramenta? De novo, ela tem também a sua equivalente no esboço, né? Nós temos lá a ferramenta de chanfro aqui no esboço e temos a ferramenta de chanfro aqui no recurso. Tá? Então, onde é que ela está? Ela está junto do filete, tem uma setinha para baixo aqui, ó, e eu mudo ela para chanfro, tá? Então aqui nós temos várias opções de chanfro, tá? Então nós temos, vou falar das 3 primeiras aqui, ó, tá? Então nós temos a opção que é ângulo-distância, temos a opção que é distância-distância e temos a opção de chanfro de vértice, tá? Vamos falar da mais comum, que é o chanfro distância-ângulo, ângulo-distância, tá? Então aqui da mesma forma que a gente escolheu lá no filete, eu vou escolher qual aresta que eu quero chanfrar. Então vamos escolher aqui, ó, essa aresta aqui, ó. Então ele está fazendo o chanfro dessa aresta, seguindo, estou com visualização completa aqui, ó. Estou seguindo qual? A dimensão de 10 milímetros por 45. Tá? Então estou dando aqui uma distância e um ângulo. Tá? Então poderia mudar aqui para 5 milímetros. Né? Poderia mudar o ângulo aqui para 30, né? 20 graus. Vou botar aqui, 20 graus. Posso inverter a direção. Ó. Tá? Na direção do ângulo. Tá? Se for 45, não faz sentido nenhum inverter, porque é a mesma coisa para os dois lados. Né? Ok? Ao fazer isso, eu tenho o chanfro ali da superfície. Aparece aqui como um chanfro. Veja que não tem nenhum esboço associado a ela, porque é um modificador que não precisa de esboço. Tá? Estou aqui com o chanfro. Tá? Eu poderia ter mudado o chanfro e ter dito que era um chanfro, em vez de usar a referência distância e ângulo, eu poderia ter usado a referência distância-distância. Então agora eu vou ter duas distâncias aqui, ó. E eu posso escolher simétrico, ou seja, as duas distâncias iguais, né? Ó. Ou assimétrico, com distâncias diferentes, né? Então poderia ter botado 5 aqui e aqui 8. Ó. Ok? Ah, mas eu quero 5, 8, está ao contrário. Então é só mudar aqui, ó. Quero 8, né? E aqui 5. Ele faz o contrário, ó. Faz um chanfro assim também. 8 com 5. Porque às vezes a referência a gente não tem com ângulo e tem com distância. Daí é mais interessante usar distância a distância. Tá? Ok? Então vamos limpar a seleção aqui. Ó. Eu poderia, em vez de ter escolhido a aresta, eu poderia ter escolhido a face. Ó. Então ele vai fazer o chanfro dessa face aqui, ó. Tá? O chanfro dessa face aqui, ó. Ele vai escolher. Ó, ele não mostrou lá, né? Mas ele chanfrou todas as arestas que estão em contato com essa face, igual a gente tinha lá no filete, tá? Muito bem. Os outros detalhes aqui, pessoal, eu não vou mostrar todos os detalhes, porque nem todos são aqui importantes para o nosso primeiro momento, aqui para o nosso uso básico, tá? Estou mostrando o básico da ferramenta. Vou mostrar aqui a visualização completa, né? Estava parcial, por isso que eu não tinha mostrado aquela hora lá, né? Ó, agora ele está mostrando tudo, ó. Tá? Que ele vai chanfrar. Tá aqui 2 por 2, né? Certo? Olha lá. Muito bem. Eu poderia ainda fazer um chanfro de vértice. Esse aqui é um chanfro de aresta, mas eu posso fazer um chanfro de vértice, tá? Como é que é o chanfro de vértice? Vamos limpar a seleção aqui.
eu posso escolher aqui o chanfro de vértice. Daí eu tenho que escolher o vértice, tá? Vou fazer um chanfro nesse vértice aqui, ó. Eu posso dar as 3 distâncias. Aqui está igual, 10, daqui para cá 10, daqui para cá 10, daqui para cá 10. Mas eu quero que seja, por exemplo, 4, 3 e 10. Vou fazer um chanfro assim, ó. Ok? Então, pessoal, de ferramenta de chanfro, os aspectos mais importantes aqui são esses aí, tá? Bom, pessoal, agora a gente vai ver, então, o recurso de espelhamento tridimensional, o espelhamento do recurso, tá? Então, lembrando que nós tínhamos o espelhamento lá do esboço. Então, no esboço nós tínhamos um espelhamento bidimensional. Esse espelhamento, ele era feito de um esboço, fazia um esboço e tinha uma linha de referência, então espelhava em relação a uma linha. Já aqui no tridimensional, eu faço espelhamento, mas o espelhamento, como é tridimensional, não pode ser feito em cima de uma linha como referência. Eu preciso de um plano de referência para fazer o espelhamento. Então, primeiro eu vou criar um recurso aqui, uma geometria para eu poder espelhar. Tá? Então, eu tenho o primeiro recurso que é da peça principal e eu vou fazer um outro segmento aqui para poder espelhar esse recurso. Tá? Veja que está aqui, ó, pecinha que foi cortada de forma passante. Tá? Muito bem. Eu posso querer espelhar esse recurso, né, em relação a um plano, em relação a uma face, em relação a plano de simetria. Tá? Então, no caso aqui, eu criei essa peça. Tá? Quando eu criei essa peça, eu fiz ela com o plano médio, e ao fazer isso, eu aproveitei a simetria da peça. Então, o plano frontal ficou cortando a peça no meio. Tá? Caso não tivesse feito isso, eu não teria um plano no meio da peça, né, no eixo de simetria da peça. Se eu tivesse feito assim, ó, se eu tivesse feito como cego, os planos de referência não teria nenhum plano aqui, ó, cortando o eixo da peça no meio. Então eu não conseguiria usar um plano para espelhar lá para cá. Então é por isso que quando eu criei a peça, eu já fiz em plano, em vez de utilizar o cego, eu usei plano médio, para manter esse plano frontal aqui, ó, cortando a peça no meio para poder aproveitar ele para fazer um espelhamento. Então, quando a gente cria essas peças, né, a gente já tem que pensar lá na frente como é que vai ser, como é que a gente vai, que recursos que a gente vai utilizar. E sempre que possível, quando a peça tem eixo de simetria, você tem que manter os planos de simetria ali. Senão, teria que criar um plano aqui, ó, no meio. Teria a opção de criar um plano aqui na geometria de referência, tá, para poder fazer isso. Bom, como é que é feita então a aplicação da ferramenta espelhamento, tá? Então vamos lá. Vou pegar aqui o espelhar. Então aqui o espelhar, eu tenho essas opções aqui, ó. O face é espelhar, face é o plano, né? E recurso que eu vou espelhar, tá? A gente vai mostrar primeiro essa situação aqui. Muito bem. Então eu vou espelhar em relação a qual face, qual plano. Eu posso escolher qualquer face, né? Posso pegar essa face, posso escolher essa face aqui, posso escolher essa face aqui, posso escolher essa face aqui, ou posso escolher um plano. Mas onde que estão os planos de referência, já que eles não aparecem aqui? Para mostrar os planos de referência, já que eu estou aqui na aba das propriedades, tá? Eu posso ou clicar aqui, ou clicar aqui, ó. Ele mostra a árvore de projetos, tá? Feature Manager, tá? Então agora eu posso selecionar, por exemplo, aqui o plano frontal, ó. Então, agora está selecionado o plano frontal. Agora, quem que eu vou espelhar? Qual recurso que eu vou espelhar? Bom, eu quero espelhar esse recurso de corte, ó. Então eu vou escolher ele. Se tivesse outros aqui, eu poderia botar uma lista aqui de recursos, tá? Então se tivesse um corte com outro corte, podia botar vários aqui para espelhar ao mesmo tempo. Então vamos lá, ó. Se eu der o OK, ele fez o espelhamento ali, ó, tá? Então veja que aparece aqui, ó, o espelhamento em cima desse corte. Se eu mudar a dimensão aqui para 15, ele mantém aqui a ideia do espelhamento, ó. Olha lá, ele deixou espelhado, tá? Bom, eu poderia espelhar de outra forma, né? Eu poderia, em vez de ter escolhido esse plano frontal aqui, ó, eu poderia ter escolhido essa face, ó. Então ele vai fazer o espelhamento em relação a essa face, ó. Certo? Ó. Ele espelhou em relação aqui, ó. Ok? Então,
o uso do espelhamento é esse, tá? É bem simples, tá?